Oi, gente, como vocês estão? Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Laura, eu estou no terceiro período de medicina e hoje eu vim aqui ler para vocês minha redação 980 do Enem. Mas antes de eu começar a ler minha redação, não deixe de se inscrever no canal, dar uma curtida, me seguir lá no Instagram, Laura Sonsim. E é isso, gente, bora pro vídeo. E eu vou deixar a minha redação digitalizada aqui na descrição, então não deixem de ir na descrição, abrir a redação e acompanhar comigo, imprimam ou abram uma outra aba para vocês poderem ler junto comigo, porque vai ser bem melhor vocês lerem enquanto eu falo para vocês poderem acompanhar, tá bom? Então vamos lá, gente, qual a redação minha que eu vou ler? Vai ser a de 2018, que o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Agora eu vou ler o primeiro parágrafo. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, defendeu a ideia de que o homem está condenado ao direito de liberdade e que não há barreira social, psicológica ou histórica que possa ofuscar isso. Tomando como norte a máxima do autor, compreende-se que tal ideal é falho na sociedade odierna, quando se coloca em foco a questão dos dados que chegam aos usuários devido à elevada manipulação desses, os quais possuem o intuito de promover a alienação dos indivíduos, excluindo sua liberdade individual de escolha. Agora eu vou comentar alguns pontos com vocês. Gente, essa primeira parte aqui, ó, do Jean-Paul Sartre, filósofo francês, até barreira social, psicológica ou histórica que possa ofuscar isso, eu usava em toda a redação minha, era meio que coringa pra mim. Então é isso, eu sempre usava essa mesma introdução, porque, gente, Jean-Paul Sartre combina com qualquer coisa, porque é um negócio social, e porque ele fala sobre algo que se encaixa em qualquer tema, sobre a nossa liberdade de poder fazer qualquer coisa. Então eu acho que em toda redação eu usava Jean-Paul Sartre nessa introduçãozinha. Aí agora, logo depois que eu falo de Jean-Paul Sartre, eu uso tomando como norte a máxima do autor. Então essa frasezinha é muito uma referência que eu usei ao filósofo. Então é super importante você sempre usar referências o tempo todo na sua redação, você ficar referenciando uma coisa que você acabou de falar. Então, para continuar falando na minha introdução, eu peguei como referência, falei, tomando como norte a máxima do autor, então basicamente como se tivesse falado com relação ao que o autor acabou de falar, aí logo depois eu falo, compreende-se que tal ideal é falho na sociedade odierna. Então, o que eu já fiz? Eu criei uma problematização. Falei que o que Jean-Paul Sartre defendia era algo que não era aplicado na nossa sociedade, que a gente não tinha nossas liberdades individuais, entenderam? Ah, gente, só um negocinho aqui que eu coloquei. O homem está condenado ao direito ao direito. Então, eu repeti essa palavrinha, então eu acho que possivelmente foi um dos fatores que fez eu perder meus 20 pontos em gramática. Aí depois que eu fiz essa problematização, o que eu fiz? Eu coloquei quando se coloca em foco. Então eu fui no meu texto e coloquei em foco o que a redação pedia, o que a coletânea me pedia. Eu fui e coloquei a questão dos dados que chegam aos usuários devido à elevada manipulação desses, os quais possuem o intuito de promover a alienação dos indivíduos, excluindo... Aí no finalzinho, o que eu coloquei? Excluindo sua liberdade individual de escolha. Então, essa liberdade individual de escolha eu relacionei com Jean-Paul Sartre no início do meu texto. E vocês vão ver que isso é super importante numa redação. Você tá sempre relacionando lá no final do seu texto uma coisa que você falou no começo do seu texto. Isso é muito importante. Os corretores adoram quando você relaciona as coisas no seu texto, porque ele parece mais coeso, entendeu? Parece que as coisas fazem sentido. Agora, gente, vamos pro segundo parágrafo. Eu comecei assim, inicialmente, infere-se que essa problemática também está presente no Brasil, haja vista que todos os cidadãos estão sujeitos ao uso deliberado da internet, a qual possui diversos mecanismos influenciadores. Destarte, as pessoas se veem incapazes de escolherem os conteúdos, pois esses já se encontram em páginas ditas como preferidas, levando o indivíduo a optar por um conteúdo já pré-selecionado. Analogamente a isso, tem-se o pensamento do filósofo inglês Francis Bacon, a que a frase "saber é poder" lhe foi atribuída, em que tal frase se relaciona ao conhecimento das máquinas sobre os dados do usuário que a dão o poder de manipular
usuários sobre o que esse deve ou não acessar na internet. Então, gente, vou fazer alguns comentários sobre esse segundo parágrafo. Primeiro que eu comecei com inicialmente, que eu acho, tipo assim, top você começar o primeiro parágrafo com inicialmente, até porque você está iniciando a sua problematização. Então, eu acho muito legal usar essa palavrinha inicialmente. E logo depois, o que eu falo, gente? Eu falo, infere-se que essa problemática também está presente no Brasil. Então, é muito legal você trazer pro Brasil, entendeu? Porque eu acho que fica mais rico a gente falar do nosso próprio país na redação. Aí depois eu falo, haja vista que todos os cidadãos estão sujeitos ao uso deliberado da internet, o qual possui diversos mecanismos influenciadores. Aí eu já falei ali que a internet possui diversos mecanismos influenciadores, já me referenciando ao algoritmo, né? Aí depois eu já falei, destarte. Gente, essa palavrinha é um pouquinho difícil, eu sei, mas eu gostava de dar uma inventada, assim, em algumas palavras bonitas, mas não muito também, porque não adianta você escrever um texto com palavras normais, assim, não muito bonitas, e depois colocar uma palavra, tipo assim, pá, que nem existe mais no vocabulário brasileiro, né? Então, eu usei essa palavrinha porque ela é sinônimo de, por exemplo, diante disso, entendeu? Destarte, diante disso, são sinônimos. E é muito importante você usar essas palavras porque elas comunicam com o seu texto. Toda vez que você der um ponto, você tem que colocar uma palavra que comunica no seu texto, entendeu? Isso é muito importante também. Aí eu falei que as pessoas, elas se sentem incapazes, ou às vezes nem sabem que se sentem incapazes, porque elas não têm um poder de escolha na internet, né, gente? Eu relacionei com outro filósofo, Francis Bacon, que ele falou que saber é poder. E eu falei que pelo fato da máquina saber os seus dados, o que você gosta, ela tem um poder de fazer, de te influenciar, entendeu? Então é aquilo de saber é poder. Eu adorava usar filósofo. Toda redação usava uns 2 filósofos no mínimo ou até mais. Agora vamos pro terceiro parágrafo. Ademais, outro entrave é o financiamento de propagandas advindas da indústria cultural, a qual prega nas redes sociais tudo aquilo que gera capital econômico ou até beneficiamento político. Tem-se como exemplo disso o fato ocorrido nos Estados Unidos durante as eleições presidenciais em que a rede social Facebook afirmou ter ocorrido a invasão de diversos dados de contas para a propaganda eleitoral em 2016. Fato esse que moldou inúmeros pensamentos sobre o candidato Trump beneficiando sua vitória. Então, olha, gente, como que eu já comecei o segundo parágrafo? Eu já falei ademais. O que é essa palavra ademais, né? Que também é uma palavra mais bonita. É a mesma coisa que além disso. Gente, é muito legal você ir num site chamado Sinônimos e colocar palavras comuns, por exemplo, além disso. Aí você vai ver palavras que se parecem com além disso para sua redação ficar mais rica, para você não ter que ficar o tempo todo repetindo além disso, além disso, além disso. Você ter outras palavras para poder usar na sua redação. Aí depois de ademais, eu já coloco outro entrave. O que é isso? Outro problema é como se fosse isso, entendeu? Outro entrave. Aí eu vou e falo qual que é um outro problema que eu quero colocar na minha problematização, porque em cada parágrafo você tem que argumentar, você tem que falar sobre alguma coisa. Então, no terceiro parágrafo eu já falei outro entrave, então é outro problema que eu quero argumentar. Aí eu falei do financiamento de propagandas, como por exemplo, pessoas que se aproveitam desse algoritmo, né? E colocam e começam a jogar um monte de coisa pra cima da gente. A gente sabe como que é isso, né? Que você vai na internet, você chega no Google, vai lá, digita o que você quer, ou até mesmo nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, começa a aparecer um monte de propaganda pra gente, um monte de notícia que às vezes a gente nem sabe. Um monte de notícia, às vezes a gente clica em site que a gente nem sabe o que é. Então isso, eu falei disso, essa questão de, por exemplo, uma indústria cultural pegar esse algoritmo e se aproveitar dele, poder lançar um monte de coisa em cima da gente. E com isso eu já referenciei, claro, com um fato histórico, porque, gente, isso deixa a redação muito rica. Você falar fatos históricos, você falar filósofos, conhecimentos gerais, então, tipo assim, eu sempre gostava de colocar 2 filósofos e um fato histórico, enfim. Então eu falei de Trump, né, porque tinha sido muito recente, em 2018, foi em 2016, né, tinha acabado de ser muito recente, todo mundo tava sabendo disso, um monte de gente usou essa questão de Trump nessa redação de manipulação. Então, tipo assim, eu achei muito legal eu ter usado
ter lembrado disso na hora. Então é isso, gente. E quando você fala um fato histórico, ele ocupa quase um parágrafo inteiro, então você não vai precisar ficar inventando muita coisa. Você vai lá, fala o fato histórico e relaciona com o que tá acontecendo. Igual eu relacionei a questão da indústria cultural com a questão de Trump, entendeu? Não adianta você só ir lá colocar um fato histórico e não relacionar com o seu problema. Então, tipo assim, muito top. Pode falar um fato histórico, mas se relacione com o seu problema, o que você tá dissertando. E por último, agora eu vou ler a conclusão. Faz indubitável, portanto, medidas para combater a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O Estado deve, por meio do Ministério da Comunicação e da Educação, promover palestras em escolas do ensino básico, tanto públicas quanto privadas, que possuam como objetivo principal as crianças e os adolescentes, os quais, segundo dados do IBGE de 2018, são mais de 80% dos usuários da internet. Sobre os riscos dos mecanismos manipuladores na internet e como esses podem afetar o comportamento do indivíduo. Espera-se com isso construir uma sociedade atenta à ilusão do poder de escolha nos meios de comunicação. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês sobre essa minha conclusão? Eu não achei a coisa mais linda do mundo, na hora não me veio nada na cabeça, mas isso mostra que a gente não precisa ser um revolucionário na redação, dar uma conclusão, tipo assim, que vai mudar o Brasil, porque na hora do Enem você não vai ter tempo, gente, de fazer uma conclusão, pensar em um negócio, tipo assim, revolucionário. Então eu usei aquilo que todo mundo já tem ali, ó, na manga. Eu usei o fato de que palestras nas escolas, né? Porque é algo que, tipo assim, a gente sabe que seria útil, mas na hora você não vai ter tempo de fazer uma conclusão muito mirabolante. Então ali no começo eu falei, faz-se indubitável, portanto. Eu sempre usava essa frase no início das minhas conclusões, faz-se indubitável, portanto. Aí depois eu falei, medidas para combater. Aí eu falo o que eu quero combater. Aí eu já começo com o Estado deve, por meio do Ministério da Comunicação e da Educação. Gente, é muito importante você não falar só, por exemplo, o Estado deve. Tá, mas ele deve como? Por meio de quê? Aí você fala de ministérios, de secretarias, enfim. Então eu usei aqui o Ministério da Comunicação e da Educação para poder passar isso para as pessoas, né? Aí eu falei promover palestras, que é algo, tipo, que todo mundo fala, né, em escolas de ensino básico. Eu foquei tanto em escolas públicas quanto privadas. E eu falei que era pra focar nas crianças e nos adolescentes, porque eu usei um dado da coletânea, tá, gente? Então isso mostra que a gente pode usar dados da coletânea. Só não vai escrever igualzinho que tá lá, porque vai ser plágio. Mas eu usei um dado da coletânea, eu escrevi diferente, mas eu usei. Eu coloquei aqui, ó, que são mais de 80% dos usuários, entendeu? Então, tipo assim, você pode usar tranquilamente, só não vai copiar igualzinho que tá lá. Eu falei o que tem que passar para essas crianças, né? E eu fechei assim. Espera-se com isso construir uma sociedade atenta à ilusão do poder de escolha nos meios de comunicação. Então, no final, eu sempre terminava as minhas redações falando o que eu esperava com tudo aquilo, o que a gente ia mudar, né? Não adiantava eu só terminar aqui indivíduo e não falar o que eu esperava com tudo isso que eu escrevi. A gente tem que falar, espera-se que a sociedade mude de alguma forma com essas medidas que você vai tomar. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no meu canal, dar uma curtida se vocês gostaram. E também comentem se vocês querem mais coisas sobre Enem, que eu grave mais vídeos sobre Enem.